Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de uma questão agora de plano inclinado. Às vezes, pô, mas plano inclinado é um negócio chato. Bom, realmente, pessoal, plano inclinado tem algumas demandas diferentes, né? Porque você passa a ter vetores ali em mais direções. Quando a gente está trabalhando no plano horizontal, normalmente a gente tem vetores na horizontal e vetores na vertical, né? Quando a gente trabalha com plano inclinado, a gente obrigatoriamente passa a ter vetores que não estão na horizontal e na vertical, o que nos obriga a fazer uma decomposição vetorial, tá? E às vezes saber a decomposição vetorial, saber fazer essa decomposição com segurança é que traz uma certa dificuldade, tá bom? Mas essa questão é interessante, por quê? Porque ela fala de uma balança, né? Ela fala de uma balança. Será que faria alguma diferença se eu botar a balança na horizontal certinho ou se eu botar a balança inclinada? Olha só que interessante, presta atenção, presta atenção. O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons como esquematizada em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar para esse mesmo objeto quanto? Então, olha só que interessante. Ele foi bem direto. Então, a balança sim, tá, beleza. Mediu o peso, mediu a força-peso, né? Coloca sobre ela e indica 100 newtons. Né? Então, na verdade, é um dinamômetro, não é bem uma balança, mas indicou 100 newtons. Legal. E se eu botar a balança inclinada, o que muda na nossa balança? Olha só que interessante, pessoal. Então, ele disse que na horizontal o peso do objeto é 100 newtons e qual seria o peso do objeto medido se tivesse aqui inclinado. Na verdade, pessoal, repara, o que a balança mede? A gente vai fazer, a balança ela vai medir a reação normal. Então, toda questão que fala quanto é que a balança vai medir, você vai medir a reação normal. Ao medir a força de reação normal, você estará medindo o que a balança, você vai estar calculando o que a balança estará medindo. Então, olha só que interessante. Peguei um plano inclinado qualquer, esqueci balança, tá? E fiz o seguinte. Ele deu essas distâncias, 3, 4, e é óbvio que se é 3, 4 é 5, é um triângulo pitagórico. Ele fez isso para não ter que trabalhar com ângulos, né? Para não ter que trabalhar com ângulos. Beleza, então 3, 4, hipotenusa 5, show de bola. E qual é o lance de todo exercício que tenha plano inclinado? Você vai ter que fazer a decomposição vetorial em duas direções, que não são as direções horizontal e vertical que a gente normalmente trabalha. Ah, professor, mas por que você tem que fazer a decomposição nessa direção? Porque se esse objeto entrasse em movimento, o movimento dele seria nessa direção. Então, a gente analisa as forças que estão na direção do movimento ou estão na possível direção do movimento. Então, automaticamente, a gente pega aquele eixo X e Y que normalmente a gente coloca assim e faz ele inclinado, tá? Então, ó, eu fiz um eixo X, que seria a possível direção de movimento se esse objeto escorregasse, tá? E fiz o eixo perpendicular a ele, que é o eixo Y. Então, toda questão de plano inclinado demanda esse começo, tá? Bom, feito isso, você vai botar as forças que atuam nesse objeto. Quais são as forças que atuam nesse objeto, professor? Você tem o peso, você tem a normal e é óbvio, se isso não escorregou, tem atrito, tá? Se não tivesse atrito, ele escorregava, não ia ficar aí de jeito nenhum. Tá beleza? Então, ó, normal, peso, atrito. Tem outra força aí, professor? Não. Essas são as forças que atuam no bloquinho. Lembrando que eu falei, o que a balança mede?
a balança mede a força normal, tá bom? Então, saca só. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor peso, que ele, se você observar direitinho, o vetor peso, ele é o único que não está em cima do eixo x nem em cima do eixo y. Então, eu vou decompor o meu vetor peso na direção x e na direção y. Então, eu faço a sombra do vetor peso no eixo x, tá? E eu faço a sombra do vetor peso no eixo y, desse jeito que está aqui. Quando eu faço isso, pessoal, se eu quiser, eu posso até apagar o vetor peso. Deixou de existir o vetor peso e eu transformei ele em dois vetores, o px e o py. Mas, professor, para que você fez isso? Pessoal, eu fiz isso por um motivo simples. Aí eu não tenho mais vetores em direções que não seja x e y. Repara que o vetor normal está na direção y e o py também. Repara que o vetor px está na direção x e o φ também está na direção x. Então, eu faço a decomposição para que todos os vetores estejam ou na direção x ou na direção y. Porque isso me facilita a soma vetorial, né? É muito fácil somar vetores que estão na mesma direção. Por isso que eu faço essa jogada. Então, observa. Repara uma coisa aqui comigo. Você sabe que esse ângulo aqui é θ. Botei aqui um valor θ normal, tá? Eu consigo provar numa boa, tá? Que esse ângulo aqui é θ e esse ângulo aqui também é θ, tá? Então, esse ângulo com a base é igual a esse ângulo entre o vetor peso e o py aqui, tá bom? Eu posso provar isso falando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Consigo provar, tá? Numa boa, sem nenhum problema, tá? Aí, pessoal, o que eu vou montar então? Repara que nesse caso, esse corpo não escorrega. Então, esse corpo estaria em equilíbrio. Como é que eu acho px e py? Bom, repara o seguinte. Você vai usar as relações de seno e cosseno, tá? Então, professor, por que você escreveu que px é igual a p vezes seno θ? Por um motivo simples. Quem é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa, massa. Repara que se aqui é θ, aqui também é θ. O cateto oposto a θ seria px. Ó, o que eu estou falando, ó. Se aqui é θ, aqui também é θ, porque os ângulos são alternos internos. E lá, px é o cateto oposto. Quem é hipotenusa? O peso. Então, o que eu fiz, na verdade, foi seno de θ, cateto oposto, px, sobre a hipotenusa p. Então, px é p seno θ. Tá bom? E o py, professor? O py, ele é o cateto adjacente a θ. Quem é cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, automaticamente, quem vai ser cateto adjacente? Py, hipotenusa vai ser o peso e automaticamente você consegue montar uma equação para o py. Você vai ter o py igual a p cosseno θ. Então, uma vez encontrado py e px, usando seno e cosseno, tá bom? Automaticamente, você agora pode falar o seguinte, olha só. Quem seria a força resultante na direção x? Seria px menos φ, porque eles estão em sentidos opostos, tá? Bom, aí, quem seria a força resultante na direção y? Seria py menos normal. Py menos normal. Só que, como não tem movimento, a força resultante em x é zero e a força resultante em y também é zero, porque não tem movimento, nem no eixo x, nem no eixo y, nenhum dos dois. Então, para o objeto parado,
FRX é 0. Isso vai me implicar em quê, professor? Se FRX é 0, isso vai me implicar em PX ser igual a FAT. Beleza? PX vai ser igual a FAT. E FRY, PY vai ser igual a normal. Então, FRY igual a 0, PY igual a normal. E o nosso objetivo era calcular a normal. O valor medido pela balança vai ser o valor da força normal. Automaticamente, pessoal, eu vou falar PY, P cosseno θ. Peso, ele já falou que era 100. E quem é cosseno θ? Ah, professor, mas ele não deu o ângulo. Ô, gente, ele não deu o ângulo, mas ele deu os lados do triângulo. Então, quem seria cosseno θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa. 4 sobre 5. 4 sobre 5. Então, repara, 100 dividido por 5 vai dar 20. 20 vezes 4, uma normal de 80 newtons, que seria a alternativa letra D de dado. Então, meninos, essas questões que têm plano inclinado, elas necessitam de procedimento. Elas necessitam de você fazer uma técnica de resolução. Você não pode sair resolvendo de qualquer jeito, você vai acabar se perdendo, tá? Então, a dica que eu dou é, se tem dificuldade nesse assunto, volta ao vídeo, veja de novo, passo a passo direitinho e chega então até entender. Beleza? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.